Um, dois, três, vamos cantar, vamos aprender. Um, dois, três, de nossos papais Melquisedeque, Lisbeth. Eles são nosso Deus, dois em um. Eles são papai cabeça, mamãe corpo, dois em um. Eles são Melquisedeque, Lisbeth. São um, dois, três, vamos cantar, vamos aprender. Um, dois, três, de nossos papais Melquisedeque, Lisbeth. Santos Anjos, nesta nova série de temas, Cristo Lisbeth quer nos mostrar toda a revelação que existe nestes 3 capítulos, que foram usados incorretamente e nos deram um falso fundamento, que trouxe o pecado e a morte aos homens. Hoje, veremos por que é tão importante deixar esse fundamento. Neste tempo, foi através da mensagem do edificador que entrou o pecado de negar a Cristo Lisbeth. Isso ocorre quando ela se manifesta nessa dispensação no mundo espiritual. Ele foi o homem de pecado, que nos deu uma mensagem que leva o homem a pecar contra o verdadeiro Cristo. Cristo Lisbeth veio tirar o pecado. Ela se manifestou para que possamos crer nela como Cristo, Deus Mãe, a esposa de Deus, e assim não estar em pecado e poder ser salvos. Já não podemos crer em a graça, a incircuncisão ou as 14 epístolas de Paulo, que pregou o edificador, porque isso significaria que estamos adorando a besta, a sua imagem e o número de seu nome, 666. Esses ensinamentos contaminam nossa mente, porque o edificador representa Moisés. É o enganador, e por ele entrou o pecado no mundo neste tempo. Agora vejamos alguns dos falsos ensinamentos do edificador que tem que se deixar. Que estávamos mortos ao pecado. Não é certo, porque nunca nos disse o que era o pecado. O pecado é não crer em Cristo Lisbeth, e ele nunca nos falou sobre ela como Cristo, a esposa de Deus. O batismo em Cristo. Nunca nos disse o que era esse batismo, e nos fez crer que o batismo na água de 2000 anos atrás foi o que contou. Hoje sabemos que o batismo em Cristo é quando Cristo Lisbeth derrama sua sabedoria em nós, o que cremos nela. Essa mensagem nos leva a morrer aos desejos enganosos na mente carnal. Que devíamos dizer, recebo. Não nos ensinou a pedir ao Pai no nome de Cristo. Cristo Lisbeth nos ensinou a forma correta. Pedimos ao Pai Melquisedeque no nome de Cristo Lisbeth. E se há justiça no pedido, feito está. Que não devíamos seguir a Cristo antigo. E o que ensinou? Tínhamos que deixar todos esses ensinamentos. Não queria que obedecêssemos à lei de Deus. Cristo Lisbeth nos ensina a ser santos, limpos e puros, obedecendo a Deus em tudo, o que nos pede e nos ensina. O sacrifício de Cristo foi suficiente para salvar-nos para sempre. Éramos salvos, sempre salvos, sem importar como nos comportávamos. Cristo disse que é necessário viver na ordem de Melquisedeque, com uma mente limpa e pura, fazendo tudo o que é correto diante de Deus. Que Deus mata as pessoas. Dizia, se eu não sou, ou se isto é mentira, se eu sou falso, que Deus me mate então. Mas Melquisedeque Lisbeth nos explicou que Deus não mata ninguém. É o próprio homem que se destrói e se decide não crer em Cristo Lisbeth e despreza a vida eterna. Se passou por Deus. Ele dizia que a igreja era quem dizia que ele era Jesus Cristo ou Deus. Também dizia, se eu não sou,
Se isso é mentira ou se eu sou falso, é porque duvidava. Se fosse Deus, não teria falado assim, mas na realidade ele sabia que não era Deus. Mas Cristo Lisbeth nos diz: eu sou e não há Deus fora de mim. Ela não duvida de Melquisedeque. Deus Pai foi quem disse quem é ela. O edificador não sabia o que falava, porque nos dizia para crermos no sacrifício de Cristo de 2000 anos atrás. E logo nos dizia que não devíamos seguir a Cristo e tínhamos que esquecer seus ensinamentos. Raça superior, nós morremos à mente carnal, semelhante a Cristo Lisbeth, porque estamos juntamente com ela, e cada dia somos transformados em sua ressurreição. Melquisedeque Lisbeth nos fez a sua imagem e semelhança, em purificação e santidade, porque Deus é santo. Quando escutamos Cristo falar seu evangelho eterno e cremos, Deus Pai cumpre suas promessas em nós. Entendemos que não só é necessário escutar a nossa mãe Lisbeth, senão que devemos cumprir seus mandamentos e viver nessa ordem perfeita de Melquisedeque e Lisbeth. Nós damos testemunho de Cristo Lisbeth. Sabemos quem é e confiamos nela. Até a nossa próxima aula, santos anjos. Raça superior, hoje, uma vez mais, vemos esse oportuno socorro que Melquisedeque e Lisbeth nos dão, ao crer em Cristo Lisbeth, a verdade de Deus. Hoje vemos o equivocado que estava o edificador, ao apresentar-nos um fundamento que trouxe o pecado e a morte. Ele nunca nos falou de Cristo e que o pecado é não crer nela, o Cristo, a esposa de Deus. Ele, assim como Moisés, escondeu a Cristo, nos enganou com seus ensinamentos, que contaminavam a nossa mente. Aquela mensagem foi uma mentira que nos levou a adorar a Ele e a desobedecer à lei de Deus. Estávamos em maldição e morte. O edificador, inclusive, duvidou de si mesmo. Ele não foi o Pai. Ele não nos ensinou a pedir ao Pai no nome de Cristo. Ele nos dizia que não crescêssemos em Cristo, nem que crescêssemos no sacrifício de Cristo. Oh, uau! Ai, 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 que confusão! Não sabia do que falava. Melhor dizendo, foi o enganador e o anticristo. Mas é nossa mãe Cristo Lisbeth quem nos aclara tudo, nos dá sua mente e sua sabedoria, que nos ensina a ser santos, limpos, puros e obedientes, e a crer nela, Cristo Lisbeth, como a esposa de Deus. Graças, Mãe Cristo Lisbeth, pois nos ensinas a verdade, o que é correto diante de Deus e, ao estar junto a Ti, morremos à mente carnal e somos transformados em Tua ressurreição. Somos feitos à Tua imagem e semelhança, cumprimos Teus mandamentos e vivemos na ordem perfeita de Melquisedeque e Lisbeth. Amém. Aleluia. Como no tocar mi trompeta y anunciarle al mundo que tú has llegado. Como no seguir tus instrucciones si amar a mi prójimo me has enseñado. ¿Cómo no escuchar los detalles
Si la inmortalidad es lo que nos has entregado, ¿cómo no esforzarme y ser valiente? Si a tu imagen es que fuimos creados. Melquisedec, Lisbeth, gracias por mi madre, Lisbeth. Con temor reverente a ti, mi majestad, escucho y recibo sus instrucciones. No le hago afrenta, sino que de ella recibo todos mis dones. Pues todo lo que tengo, todo me lo has dado, a ti te pertenece. Por eso yo te alabo, Melquisedec, Lisbeth. Mi alabanza es para ti, vida me has dado a mí. Gracias Cristo, Lisbeth, pues me has dado mi existir. Melquisedec, Lisbeth, nuestros padres que amamos, obedientemente honramos a Melquisedec,